Boa noite. Movimenta o corpo um pouquinho para os lados, para frente. Se precisar, descruza as pernas, se reorganiza. Eu espero que vocês estejam bem. Mais um dia. E hoje a gente começa um novo livro para inspirar um pouquinho a gente, para falar do Dharma, observar o Dharma. É um livro que eu também não li ainda, mas a gente ganhou esse livro, chama A Tigela e o Bastão, 120 contos Zen. É do mestre Taisen Deshimaru. Deshimaru foi para a Europa o que foi o Suzuki para a América do Norte. Então, Deshimaru foi um monge japonês que foi para a Europa e levou o Zen para lá. Ele tem, na França é a maior comunidade dele, mas quase todos os centros da Europa partiram dele. Ele foi a pessoa que levou o Zen Soto para lá, né? E esse livro a gente ganhou, a Sangha ganhou, do Denis e da Olivia, que são praticantes que moram na praia, lá em Barra do Saí. Eles têm um hostel, uma hospedaria para pessoas do surf e que gostam de meditar, de fazer yoga, que tem uma alimentação saudável, que estão relacionados à permacultura, essa ideia de entender que a natureza e nós somos um único corpo, né? Então, nós já fizemos retiros nesse espaço dele, lá na praia. Logo que começou a pandemia, e nós começamos a falar, precisamos fazer máscara, né? Produzir máscara para as pessoas, pessoal da rua, para nós mesmos, para que a gente não usasse máscaras que seriam importantes para o profissional da saúde, né? Porque entrou uma loucura de todo mundo querer comprar máscaras, enfim. E aí foi muito interessante que me procurou uma praticante e aluna do Enjo Sensei, lá de Pedra Bela, querendo ajudar a costurar as máscaras, porque ela estava em isolamento, ela e a mãe, e a mãe era costureira, ela também sabia costurar, e como é que ela podia ajudar, porque ela ouviu a gente falar que a gente queria costurar máscaras. E aí começamos a conversar, e no fim ela falou, eu estou na praia, precisa me fazer chegar o tecido aqui, e aí eu dou um jeito de voltar para São Paulo para doar aí na Sango, na rua. E aí, bom, onde você está? Na praia? Estou em Barra do Saí. Aí eu falei, onde em Barra do Saí? No fim, ela está na mesma rua do Denis e da Olivia, onde fica a Surftopia, né, que é o espaço. E aí pus os dois em contato. Ele conseguiu tecido com lojistas lá de Boiçucanga, da região, porque ele já está lá há um tempo, então ele conhece, ele tem relacionamento. Ela não, ela só estava numa casa em isolamento, que ela resolveu levar a mãe, a filha, para ficar lá juntos. E no fim foi muito legal, porque eles se ajudaram lá. O Denis conseguiu tecido, ela costurou, ela conseguiu mandar os tecidos para cá, as máscaras para cá, entregou aqui na minha casa. Uma outra praticante, também aluna do Enjo Sensei, veio buscar, entregou para um pessoal que faz um trabalho com uma população em Osasco, ali no Jaguaré. Então é tão incrível, né, que essas conexões
elas já estão. A gente é que às vezes não linka, né? Não liga os pontos, né? E o Denis mandou de presente para a gente esse livro, A Tigela e o Bastão, narrados pelo mestre Zen Taisen Deshimaru. Título original foi publicado em francês, né? Porque ele se estabeleceu na França. E começa assim, prefácio. Nestes 120 contos de histórias tradicionais, alguns dos quais remontam à vida de Buda, há 2.600 anos, descobrimos a estupenda carga de humor e toda a força e vivacidade do seu espírito. Pois não nos iludamos, cada uma dessas narrativas nos abre portas e descreve um modo de ver a realidade. A história, a lenda desembocam numa verdade profunda e trazem em si um sentido eterno. Diz um provérbio zen que quando nos mostram a lua, devemos olhar para ela e não para o dedo que nos aponta. O mesmo acontece aqui nessa edição. O primeiro conto é O Verdadeiro Tesouro. Bodhidharma, nascido no Sri Lanka, uns 500 anos depois de Jesus Cristo, era o terceiro filho do rei nessa região indiana. Aos 8 anos de idade, podia-se afirmar que ele já tinha o Satori. Eis aqui por quê. Um dia, seu mestre, um monge muito ilustre, chamado Raniatara, recebeu do rei uma pedra de valor inestimável. O mestre perguntou aos 3 príncipes: conheceis alguma coisa mais valiosa do que esta pedra em nosso mundo? O príncipe mais velho respondeu: somente vós, mestre, recebestes este presente. Estais de posse do mais belo tesouro da terra. O segundo príncipe respondeu igualmente: ainda que busquemos toda a nossa vida, não poderemos encontrar em nosso mundo uma pedra que se lhe compare. Bodhidharma, que tinha então 8 anos, disse por sua vez: é um verdadeiro tesouro, um tesouro inestimável, mas é um tesouro deste mundo, um tesouro vulgar. Por isso mesmo penso que a nossa verdadeira sabedoria tem grande valor. Compreender o valor desse tesouro é igualmente uma forma de sabedoria. Não obstante, tal sabedoria carece de profundidade. Compreender que o diamante é uma pedra preciosíssima, de valor muito maior que um caco de vidro, é sabedoria social. E Bodhidharma arrematou: a verdadeira sabedoria consiste em compreendermos-nos a nós mesmos. Esse primeiro conto traz aqui a história do sexto ancestral, né, do Bodhidharma, que trouxe os ensinamentos da Índia para a China, né? E essa aqui foi a passagem, né, do encontro dele com o mestre, com o Raniatara. Raniatara teve esse encontro com ele tinha 8 anos de idade, mas nesse momento ele percebeu a clareza, né, o desperto,
como ele fala aqui, né, de que ele já tinha conhecido Satori, né, que é a iluminação, esse despertar, mas Raniatara disse que só viria buscá-lo depois que ele crescesse um pouco, porque ele era muito jovem, né? E eu acho que com 13 anos é que Bodhidharma passa a ser discípulo direto de Raniatara. Vamos seguir para o segundo, que são continhos bem curtos, assim. Eu estou pensando da gente ler 2 ou 3, talvez, por noite, e depois, talvez, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar, vamos ver se dá para seguir pelo menos 2 hoje. O sabor do Zen. Minagawa Shunzaemon, célebre poeta muito apegado à rima e adepto do Zen, ouvi falar num famoso mestre Zen Ikkyu, chefe do templo de Daitokuji. Esse templo situado na região dos Campos Violeta. Desejando tornar-se seu discípulo, foi visitá-lo. À entrada do templo, entabularam o seguinte diálogo. Ikkyu perguntou: "Quem és tu?" Um budista respondeu Minagawa: "De onde vens?" "Da vossa província." "Ah, e que tem acontecido ali nos últimos dias?" "Os corvos crocitam, os pardais chiureiam." "E onde crês estar agora?" "Nos Campos Violeta." "Por quê?" "As flores, essas glórias da manhã, o áster, o crisântemo, o açafrão. E quando murcham?" "É Miadino, campo decantado pela beleza de suas flores do outono." "O que acontece nesse campo?" "Ali flui o rio, varrido pelo vento." Estupefato ao ouvir tais palavras, que tinham o sabor do Zen, Ikkyu levou-o para o seu quarto e ofereceu-lhe chá. Em seguida, compôs de improviso os seguintes versos. Um prato delicado eu te quisera dar, mas ai de mim, o Zen nada pode ofertar. Respondeu-lhe então o visitante. O espírito que só pode oferecer-me o nada é o vazio original, iguaria delicada entre as mais. Profundamente comovido, o mestre concluiu: meu filho, aprendeste muito. Quase um koan, hein? Quase um koan. Eu não vou comentar esse, eu vou ler mais um e depois acho que talvez a gente comente. Uma tigela, o vazio. Eis aqui uma anedota famosa concernente ao mestre Rinzai Ikkyu, que viveu aproximadamente há 3 ou 4 séculos. Ikkyu era então um monge muito jovem, que vivia num templo zen, onde vivia também seu irmão. Um belo dia, este último deixou cair no chão uma tigela da cerimônia do chá, que se quebrou. A tigela era ainda mais preciosa,
porque fora presente do imperador. O chefe do templo admoestou-o severamente, fazendo chorar o mongezinho. E Kiu, todavia, recomendou-lhe que não se preocupasse. Tenho sabedoria, posso encontrar uma solução. Juntou os pedaços de cerâmica, colocou-os na manga de seu kimono e foi descansar no jardim do templo enquanto esperava, pachorrento, o regresso do mestre. Tanto que o avistou, foi ao seu encontro e propôs-lhe um mondo. Mondo é um diálogo que se faz entre o mestre e o aluno, né? São perguntas públicas, né? São questionamentos em voz alta. Então ele propôs esse diálogo com o mestre. Mestre, os homens nascidos neste mundo morrem ou não morrem? Morrem de certo, respondeu o mestre. O próprio Buda morreu. Compreendo, volveu Ikkyu. Mas no que respeita às outras existências, os minerais, os objetos também estão destinados a morrer? É claro, respondeu o mestre. Todas as coisas que têm forma devem morrer necessariamente quando surge o momento. Compreendo, disse Kyu. Em suma, como tudo é perecível, não deveríamos precisar chorar nem lastimar o que já não existe, nem sequer zangarmos-nos com o destino. Está visto que não. Onde queres chegar? Inquiriu o mestre. E Kyu tirou da manga do kimono os destroços da tigela que apresentou ao mestre. Este ficou boquiaberto. Eu vou parar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém recebeu uma carta do vazio enquanto ouvia? Eu não vou comentar, eu vou esperar uma pergunta. Senão eu vou reler o que eu achei o ponto mais lindo desses 3 primeiros contos que a gente leu, que foi o segundo, né? Que eu acho que ele é o mais koan de todos, porque ele traz esse diálogo que para a gente parece que não tem muita lógica, né? Quando o mestre pergunta da onde ele vem, né? Quem é ele, da onde ele vem, e ele só traz respostas do presente, né? Tudo que ele responde é o presente. Quando ele fala do campo, quando ele fala das flores, e quando ele fala do que acontece nos campos e que ele traz o fluir dos rios, né, varrido pelo vento. E o poema, a troca de poema dos dois, que eu achei que foi muito linda. Que o mestre diz a ele: um prato delicado eu te quisera dar, mas, ai de mim, o Zen nada pode ofertar. E ele responde: o espírito que só pode ofertar-me o nada é o vazio original, iguaria delicada entre as mais. É isso. Nós temos 120 contos, hein? Vou ler todos. Então vamos encerrar. Coloca as mãos, engaixou, palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar
o caminho iluminado. Eu diria até para vocês que esses contos não são contos para serem comentados de verdade. Eles são contos para a gente decantar mesmo, para a gente deixar eles permearem. Talvez eu leia 2, não 3, vai depender do dia, mas para que vocês possam deixar que ele vá penetrando um pouquinho, né, a compreensão de cada um. E como a gente vem falando, os Quans e o Zen, ele não tem um estudo, a compreensão não é para ser racional nesse nível de justificar, entender. Eu acho que é se inspirar pelos diálogos e pelos contos, né?